Olá, pessoal! Eu sou a professora Adriana Fernandes e, como prometido, aqui está a videoaula de um dos conteúdos que mais tem sido cobrado nas provas do Enem, funções orgânicas. Os químicos, com suas manias de organização, classificaram os compostos, as substâncias, em dois grandes grupos, os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. O foco da nossa aula de hoje são os compostos orgânicos, aqueles que apresentam carbono na estrutura. O que é uma classe funcional ou função química? É o conjunto de substâncias que apresentam semelhanças na fórmula estrutural e, por consequência, possuem propriedades químicas semelhantes. Afinal de contas, quais são as classes funcionais da química orgânica? A primeira classe de compostos orgânicos que nós vamos estudar são os hidrocarbonetos, que apresentam apenas carbonos e hidrogênios nas estruturas. Vejam estes exemplos que eu coloquei aqui para vocês, o octano e o 2,2,3 trimetilpentano. São compostos orgânicos que apresentam apenas carbonos e hidrogênios em suas estruturas. Este primeiro caso, os carbonos estão representados pelas bolinhas mais escuras e os hidrogênios pelas bolinhas mais claras. Se não tiver outro elemento químico diferente de carbono e hidrogênio na estrutura, teremos um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos também podem ser classificados em alcanos, quando apresentam cadeia aberta e apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Podemos ter também os alcenos, quando os hidrocarbonetos apresentam uma ligação dupla entre os carbonos. Se tivermos uma ligação tripla entre carbonos e a cadeia for aberta, nós teremos um alcino. Já quando há a presença de duas ligações duplas entre carbonos, o hidrocarboneto é um alcadieno. Se tivermos um hidrocarboneto de cadeia fechada, percebam neste exemplo que eu coloquei aqui para vocês, o encontro de cada uma dessas retas tem um carbono. Nós temos aqui uma cadeia fechada, os carbonos estão ligados entre si, formando um ciclo, portanto, este hidrocarboneto é um ciclano. Se no hidrocarboneto de cadeia fechada tiver a presença de uma ligação dupla entre os carbonos, nós teremos um cicleno. Quando o hidrocarboneto tem cadeia fechada e duplas ligações alternadas, que pode ser representada por este círculo no interior da estrutura, ou ainda, eu vou fazer aqui o desdobramento desta cadeia para que vocês possam ver a presença das duplas ligações alternadas. Então, vejam, esta estrutura tem cadeia fechada, nós temos carbonos e hidrogênios, portanto, este hidrocarboneto é um aromático. Quando temos a presença de oxigênio na cadeia carbônica, dizemos que o composto pertence a uma função oxigenada, que pode ser álcool, fenol, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster, sal de ácido carboxílico ou éter. Quando temos OH ligado a um carbono saturado, nós temos um álcool. Veja aqui o exemplo propan-1-ol. Nós temos OH, que é hidroxila, ligada a um carbono saturado, portanto, temos álcool. Quando tivermos OH ligado ao aromático, vejam aqui o exemplo, hidroxibenzeno. Temos hidroxila ligada ao aromático, portanto, é um fenol. Se tivermos a presença de carbonila, que é C-O, entre carbonos, teremos uma cetona.
Vejam o exemplo propanona. Carbonila entre carbonos, cetona. Quando temos a presença de carbonila na extremidade com hidrogênio, C-O-H, temos a presença de aldeído. Veja o exemplo metanal, C-O-H na extremidade. Já quando temos a carbonila com OH na extremidade, temos o ácido carboxílico. Veja o exemplo, ácido 2-metil-but-3-enóico. Nós temos a carbonila com OH na extremidade. Quando nós temos a carbonila com oxigênio e à direita temos a sequência de uma cadeia carbônica, nós teremos um éster. Veja o exemplo, metanoato de isopropila. Temos carbonila com oxigênio, à direita nós temos uma cadeia carbônica, portanto temos um éster. Vejam aqui este exemplo, temos a carbonila com oxigênio e um metal ligado ao oxigênio. Vejam que há uma semelhança entre o sal de ácido carboxílico com o ácido carboxílico. Qual que é a diferença? O hidrogênio e o metal. Isto significa que o hidrogênio saiu e o metal entrou, formando um sal de ácido carboxílico. Vejam aqui o exemplo, propanoato de sódio. Olha só, a carbonila com oxigênio e um metal na extremidade, sal de ácido carboxílico. Já o éter é quando temos oxigênio entre carbonos. Vejam aqui o exemplo metoxipropano. Temos oxigênio entre carbonos. Ainda temos as funções nitrogenadas, que é quando o composto carbônico, além de carbono e hidrogênio, apresenta nitrogênio. Aí podemos ter amina, amida, nitrila e nitrocompostos. Deixa eu colocar o ponteiro aqui para facilitar a visualização. No primeiro caso aqui, temos nitrogênio entre carbonos. Vejam o exemplo, etilmetilamina, caracterizando uma amina. Já neste caso aqui, temos a carbonila ligada com nitrogênio. Portanto, temos uma amida. Veja aqui o exemplo, etanamida. Temos a carbonila ligada com nitrogênio. Nitrilas são compostos que apresentam C-tripla-N ou CN ligado à cadeia carbônica. Vejam, CN ligado à cadeia carbônica, neste exemplo aqui o 2-metil-propano-nitrilo, ok? Os nitrocompostos apresentam o grupo NO2 ligado à cadeia carbônica. Veja aqui o 2-nitro-but-3-eno. Eu tenho NO2 ligado à cadeia carbônica. Ainda podemos ter outras funções. Os haletos orgânicos ocorrem quando temos halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo ligados à cadeia carbônica. Vejam este exemplo aqui, o 1-bromo, 3-fluor-propano. Temos a presença de 2 halogênios ligados à cadeia carbônica, portanto, haleto orgânico. Por fim, ainda temos a função ácido sulfônico, que apresenta o grupo SO3H. Aqui o exemplo ácido benzeno sulfônico, nós temos a presença do grupo SO3H ligado à cadeia carbônica. Vamos aos exemplos. Neste slide temos o primeiro composto, apresenta apenas carbono e hidrogênio. Não temos oxigênio, portanto não temos nenhuma função oxigenada. Não temos nitrogênio, não temos função nitrogenada. Não temos halogênio, não temos nada de diferente de carbono e hidrogênio. Portanto, hidrocarboneto. No segundo exemplo, temos também apenas carbonos
e hidrogênios. Portanto, pertence à função hidrocarboneto. Já nestes exemplos, vejam que todos 4 compostos apresentam oxigênios, sendo, portanto, compostos que pertencem a funções oxigenadas. O primeiro caso tem OH ligado ao carbono saturado. Trata-se, portanto, de um álcool. O segundo caso também tem hidroxila, OH, ligado à cadeia carbônica, onde o carbono que esse grupo OH está ligado é um carbono saturado, portanto, também é um álcool. O terceiro caso também tem OH, mas vejam que ele está ligado ao aromático. Trata-se, portanto, de um fenol. O quarto caso também tem hidroxila OH ligada ao aromático, portanto, também é um fenol. Já estes exemplos, vamos ver aqui, todos pertencem a funções oxigenadas, pois apresentam oxigênios. Agora vamos identificar quais são as funções oxigenadas. O primeiro caso tem carbonila entre carbonos. Trata-se, portanto, de uma cetona. O segundo caso também tem carbonila entre carbonos. Também é uma cetona. Já o terceiro caso tem carbonila com hidrogênio na extremidade. É, portanto, um aldeído. Já o quarto caso tem carbonila na extremidade, mas agora OH. Trata-se, portanto, de um ácido carboxílico. Vocês não vão confundir aldeído e ácido carboxílico. Por quê? Aldeído é carbonila H na extremidade, ácido carboxílico é carbonila OH na extremidade. Esses outros 3 exemplos, vamos ver quais são? O primeiro caso tem carbonila com oxigênio e na sequência uma cadeia carbônica. Trata-se, portanto, de um éster. O segundo exemplo, nós temos a carbonila. À direita também temos cadeia carbônica, portanto, é um éster. Já o terceiro caso, vejam, eu tenho a carbonila com oxigênio e um metal. Portanto, é um sal de ácido carboxílico. Por quê? Saiu um hidrogênio do OH e entrou o metal. Desta forma, é um sal de ácido carboxílico. Aqui, pessoal, os 2 primeiros exemplos também pertencem a funções oxigenadas, onde temos o primeiro caso, oxigênio entre carbonos, caracteriza um éter. Já o segundo caso, também é oxigênio entre carbonos, também é éter. O terceiro caso, nós temos um composto de função mista. Nós temos aqui pelo menos 3 funções. Vamos verificar? Temos a carbonila entre carbonos, que caracteriza uma cetona. Ainda temos hidroxila ligada ao aromático, que é um fenol. E temos oxigênio entre carbonos, que caracteriza um éter. Agora, temos exemplos de funções nitrogenadas. Vejam, todos apresentam nitrogênios na estrutura. Primeiro caso, nitrogênio entre carbonos é uma amina. Quando o nitrogênio está ligado à carbonila, nós temos uma amida. E por fim, temos CN ligado à cadeia carbônica, portanto, uma nitrila. Aqui temos, o primeiro tem NO2 ligado à cadeia carbônica, que caracteriza o nitrocomposto. O segundo caso, temos o cloro, que é um halogênio ligado à cadeia carbônica, que caracteriza um haleto orgânico. O terceiro caso, nós temos o SO3H, que caracteriza um ácido sulfônico. Percebam que na estrutura 4, eu desdobrei o grupo SO3H
e representei S, dupla O, OH, mostrando que existe essas duas formas de representação aí do grupo do ácido sulfônico, ok? Pessoal, aqui nós temos duas cadeias formadas por funções mistas. O que significa isso? Nós temos mais de uma função fazendo parte da estrutura. Vamos identificar essas funções? Vamos iniciar aqui no primeiro composto à esquerda. Vejam que nós temos C dupla O, OH na extremidade. Isso caracteriza o quê? Ácido carboxílico. Nós temos também N nitrogênio ligado ao carbono, que caracteriza uma amina. C dupla O, à direita nós temos o nitrogênio. Quando aparece, pessoal, C dupla O, N, nós temos amida. Aqui, à direita, nós temos C dupla O, O. À direita continua a cadeia carbônica. Temos, portanto, um éster. Bom, na cadeia de baixo, à esquerda, nós temos CN, que caracteriza o que, gente? Uma nitrila. C dupla O entre carbonos caracteriza cetona. Nós temos ClCl. O que é cloro? Halogênio ligado ao carbono, portanto, nós temos um haleto orgânico. Logo abaixo aí, ligado ao carbono, nós temos o nitrogênio, que caracteriza uma amina. OH, ligado ao carbono saturado, caracteriza álcool. E por fim, temos C dupla O, H, ligado ao carbono na extremidade, que caracteriza aldeído, gente. Olha que legal! Quantas funções orgânicas presentes em um mesmo composto, tá bom? E é isso, gente. Basta olhar a estrutura, perceber o que tem de diferente de carbono e hidrogênio e identificar essas funções, ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos que vamos! Boa prova! Até mais!